Sejam bem-vindos à Constante TV, uma TV missionária que é uma bênção para você. Portanto, se inscreva, ative o sino e compartilhe para que o maior número possível de pessoas conheçam e saibam que existe uma TV missionária, uma TV a serviço do Senhor, da sua palavra e para glorificar a Deus, com programas diversificados em todas as áreas da vida, porque compreendemos que a vida como um todo, ela está debaixo da soberania de Deus. O programa Aroma de Vida abre a grade da programação semanal da Constante TV, um programa dedicado à exposição bíblica. Estamos estudando a preciosa, a relevante carta, primeira carta escrita pelo apóstolo Pedro. Pedro escreveu para para centenas de cristãos e para várias igrejas de 5 regiões distintas da Ásia Menor. Não sabemos quantas igrejas eram e nem o número exato de cristãos. No entanto, sabemos que o apóstolo dirigiu-se em nome do Senhor a esse povo de Deus que precisava de orientação. Eles estavam vivendo num contexto de aversão social, onde a sociedade civil, parentes, amigos, vizinhos, colegas de trabalho tinham aversão à fé cristã, não se conformavam com a conversão deles a Cristo e aos novos valores. Por isso, eles estavam sendo difamados, caluniados, falavam mal dos cristãos, como se fossem malfeitores. Então o apóstolo Pedro os orienta, e toda a orientação do apóstolo, ela parte do seguinte pressuposto: Deus nos salvou. Os salvos devem viver vidas obedientes aos mandamentos de Deus, de tal modo que o seu testemunho ele possa impactar a sociedade, ele possa impactar aqueles que observam o povo de Deus. Vimos que os cristãos devem, por exemplo, ser submissos às autoridades. Por quê? Para que a sociedade e para que as autoridades percebessem que os cristãos não eram problemáticos e nem agitadores. Eles calariam a boca dos insensatos, sendo sujeitos às autoridades humanas. Pedro exorta os escravos para que também fossem submissos, para que os senhores pudessem perceber a transformação de suas vidas e o testemunho deles. Agora, Pedro dirige-se às mulheres, ordenando também a submissão, do mesmo modo, igualmente, como todos devem submeter-se às autoridades humanas por causa do Senhor, e os escravos devem se submeter aos senhores, às esposas, às mulheres, elas deveriam também, igualmente, semelhantemente, ser submissas aos seus maridos. Isso é muito importante. Por quê? Porque muitos deles não eram convertidos. A razão da submissão é o fato de que Deus, sábia e soberanamente, criou o homem e a mulher e atribuiu papéis diferentes para o homem e para a mulher. Ao homem, Deus deu a liderança. À mulher, Deus deu a missão de ser auxiliadora, portanto, submissa à liderança do seu marido. Assim, mulheres cristãs convertidas que morreram para o pecado, conforme Pedro nos ensinou, vivendo para a justiça, que eram ovelhas desgarradas que voltaram para o pastor e bispo de suas almas, essas mulheres cristãs convertidas, elas alegremente, espontaneamente, de coração, elas obedeceriam, teriam prazer em obedecer, porque não era uma ordem do apóstolo Pedro, é um princípio divino estabelecido na criação. Portanto, a razão da submissão, a soberania sábia de Deus em determinar quem será o líder do lar.
O porquê da submissão feminina? Pedro destaca um propósito para maridos incrédulos que ouviram o evangelho tanto quanto as esposas, mas elas se converteram e eles não. Como elas deveriam se comportar? Sendo submissas. A sua submissão geraria um impacto na vida de seus maridos. Então, o propósito da submissão era para ganhar maridos descrentes, desobedientes à palavra, ganhá-los para Cristo. Toda mulher convertida, no afã de ver o seu marido aos pés do Senhor, poderia se precipitar, pregando, falando demais, insistindo e irritando o seu marido. Então, o apóstolo orienta como elas ganhariam os seus maridos para Cristo. Em primeiro lugar, sem palavras. Em segundo lugar, com um procedimento, uma conduta pura em temor. Os maridos observariam o caráter, a integridade, o nível moral ilibado e elevado de sua esposa, pureza, integridade no trato com o sexo masculino, uma mulher que tem postura, que tem integridade, que não é leviana, que sabe como se portar, se conduzir e proceder com as demais pessoas. Um comportamento puro debaixo do temor. Os maridos impactados pelo testemunho das vidas transformadas de suas esposas, eles seriam impactados com a força desse testemunho. Por quê? Porque palavras são importantes. O evangelho deve ser pregado, ele deve ser, sim, ensinado. Mas o que fundamenta as palavras é a vida, é o testemunho. De nada adianta pregar e não ter um caráter e uma vida transformada para comprovar o poder do Evangelho. Por isso, o apóstolo Pedro as orientou. Hoje, veremos no capítulo 3, os versículos 3 e 4, onde o apóstolo Pedro vai comparar e contrastar a beleza exterior com a beleza interior. Nada contra a beleza exterior. Não há nenhuma proibição para que a mulher ela possa arrumar-se. Nenhuma. Não há qualquer tipo de crítica ao fato da mulher gostar de aprontar-se, estar bonita. Não há. Mas onde o acento deve ser colocado? Onde a ênfase deve ser posta? Qual é a prioridade? O que é primordial? Vivemos num mundo que valoriza as aparências. Por isso as pessoas querem impactar com as suas aparências. A medicina agora, ela evoluiu muito nos procedimentos estéticos. E as pessoas estão fazendo tudo para retardar os sinais, principalmente no semblante, do envelhecimento. As academias estão lotadas de pessoas que não estão apenas preocupadas com a saúde, mas com a sua aparência, a sua estética, para melhorar a sua autoestima. Por quê? Porque há uma hipervalorização do exterior em detrimento do interior. Há mulheres que investem muito tempo no seu exterior, mas quase nada no seu aspecto interior. E por isso, em termos de relacionamento, se tornam pessoas difíceis de lidar, algumas intragáveis, algumas mulheres que a convivência é tão difícil, é tão pesada, porque gera discussões, bate-bocas, desentendimentos, conflitos, atritos, e então não há paz no lar. Não há paz na família, porque uma mulher sábia, ela é o esteio da sua casa, ela agrega, ela é estabilizadora. Mas se a mulher ficasse só obcecada com o exterior e não com o interior, ela desestabilizaria a sua família
por ser ela mesma desestabilizada. Então, nós vamos aprender a importância de todas estas coisas. O apóstolo Pedro, então, no capítulo 3, versículos 3 e 4, ele diz assim: o que vos torna belas não deve ser o enfeite exterior, como as tranças dos cabelos, as joias de ouro ou o luxo dos vestidos, mas sim o íntimo do coração, com um espírito gentil e tranquilo que não perece e tem muito valor diante de Deus. Vejamos, então, os mandamentos. Nós já aprendemos que nos 12 primeiros versículos do capítulo 1, Pedro estabelece o alicerce, a salvação. A partir do capítulo 1, verso 13 em diante, o apóstolo apresenta mandamentos, ordens, admoestações e exortações, deveres que os cristãos, todos, homens e mulheres, deveriam cumprir. Hoje veremos o 20º mandamento e o apóstolo ordena: não deve ser. Vejamos então este slide ilustrativo dos versículos 3 e 4, para facilitar a nossa compreensão. O apóstolo Pedro, ele faz uma afirmação, o que vos torna belas, mas eu coloquei com uma interrogação para problematizar, em forma de pergunta. Então a pergunta é: o que vos torna belas? Se nós nos dirigíssemos agora às mulheres e nós perguntássemos a elas, fizéssemos essa pergunta: o que vos torna belas? Pedro responde com um imperativo: não deve ser, disse ele, o quê? O enfeite exterior. De que tipo? Como? As tranças dos cabelos, as joias de ouro, o luxo dos vestidos. Esse é o verso de número 3. Verso de número 4, na ilustração do nosso slide. A pergunta permanece: o que vos torna belas? No versículo 3, ele diz: não deve ser. Agora, fica claro, portanto, que deve ser. O que torna as mulheres belas deve ser, em primeiro lugar, o íntimo do coração. Em segundo lugar, um espírito que tem duas qualidades: gentil e tranquilo. Estas duas qualidades do espírito, não é, da mulher, tem estas mais duas qualificações. Esse espírito, ele não perece e ele tem muito valor diante de Deus, é extremamente valorizado por Deus. Vejamos então as lições deste texto maravilhoso. A família abaixo de Deus é a joia preciosa, é a instituição mais importante, eu diria sagrada, porque Deus criou a família. E o que pode lutar contra a família? O que é que pode desestabilizar, desarrumar, desorganizar um lar? Quando os papéis divinamente estabelecidos não são obedecidos. Quando os homens obedecem o seu papel e cumprem de líder, quando as esposas obedecem e cumprem o seu papel de auxiliadoras submissas à liderança do seu marido, o lar tem todas as probabilidades de acertar mais e errar menos. Um dos problemas que poderia gerar um lar desestabilizado seria uma mulher cristã cuja preocupação maior, cuja ênfase maior, cujo investimento maior do seu tempo estava na sua aparência exterior. E Pedro diz que o que torna uma mulher bela não é a aparência exterior. Como disse, vivemos numa era onde a aparência importa, a imagem é necessária. Muitas mulheres têm baixa autoestima, têm um conceito de si mesmas de desvalorização. E toda mulher quer ser bela, bonita.
atraente, chamar a atenção, para extrair valor. Se olham para mim, se me reparam, é porque eu sou bela. Se eu sou bela, eu tenho valor. Será que o valor da mulher é esse? Hoje, a ênfase está nisso. As pessoas, as mulheres, estão extremamente obcecadas, se gastam milhões com cosméticos, produtos, não é? Para cabelo, para a pele, outros procedimentos estéticos caríssimos. E aqui, mais uma vez, eu ressalvo que a Bíblia não está condenando o cuidar, essa vaidade no sentido de querer ser saudável, ser bonita, ser atraente, ser elegante. O problema é quando a beleza é reduzida somente ao exterior. Então, existem tantas mulheres belas, mas vazias, ocas, fúteis, quando abrem a boca, não tem nada para acrescentar, ou o modo como falam, o modo como procedem, o modo como agem, geram conflitos, atritos, aborrecimentos e desentendimentos. Quantos maridos ficam fazendo hora e não querem voltar para casa, porque não querem se aborrecer, porque encontrarão uma mulher que investiu tanto tempo na sua aparência exterior para estar bela, no entanto, não investiu tempo para a beleza interior, que a palavra de Deus deixa claro que Deus valoriza demais. Quanto tempo se gasta numa academia? Quanto tempo se gasta diante de um espelho? Quanto tempo se gasta num salão? Quanto tempo se gasta para realmente ter uma boa aparência? Muito tempo. E quanto tempo uma mulher cristã investe de joelhos diante de Deus, estudando a palavra, pedindo a Deus quebrantamento, um espírito manso e gentil, como veremos, investindo para ser uma mulher dominada pelo Espírito, uma mulher que apresenta o fruto do Espírito, para que ela seja aquela esposa estabilizadora do lar, aquela que fará o elo entre marido e filhos, entre o marido, os filhos e a casa e o lar, que transforma a casa em um lar onde se tem prazer de se viver. Então o apóstolo Pedro, digo e repito, não está condenando, mas ele está deixando claro que o que torna uma mulher bela não é o enfeite exterior. E as mulheres gostam muito das coisas exteriores, né? Nós sabíamos, e ele fala, as tranças dos cabelos. Quanto tempo, não é? As mulheres gastam com o seu cabelo? Muito tempo. E ele também fala das joias de ouro, como as mulheres apreciam os adereços, os ornamentos, as joias, principalmente as preciosas, as de ouro. Pedro aqui vai falar também do luxo dos vestidos, não é? Compra-se muita roupa, e muitas delas caras e luxuosas. Às vezes até a pessoa se endivida, a família se endivida por essas razões. E aí o apóstolo Pedro, ele vai dizer que o que vos torna belas não é o enfeite exterior, é sim o íntimo do coração. Íntimo significa oculto. Aquilo que vai lá dentro do coração, que os olhos humanos não podem ver. A verdadeira beleza é essa que está lá dentro do coração da mulher, oculta, a beleza oculta, aquilo que, como ele diz aqui, íntima, profunda, mas essa beleza íntima do coração, ela se externa. Como? Através das palavras, das atitudes, das posturas, das condutas da mulher. Tudo isso revelará a beleza interior e como um homem, um marido, admira, preza ao perceber que é casado com uma mulher sábia, com uma mulher equilibrada, com uma mulher
que sabe o que é prioritário, uma mulher que preza e que zela pela paz no lar, nos relacionamentos. Como isso é precioso! O apóstolo Pedro diz que é a beleza interior com o espírito gentil. Não é necessário contrastar coração com espírito, porque o apóstolo está falando do interior. Ele poderia usar o termo alma, coração, espírito, está se referindo ao interior. Que tipo de espírito? É um espírito belo que uma mulher deve ter, um espírito gentil, um espírito tranquilo. E diz o apóstolo que não perece. O cabelo, as tranças dos cabelos perecem, gasta-se uma nota fazendo tranças, não é? Um penteado belíssimo, mas no dia seguinte ele já não existe mais. As joias também perecem, os vestidos de luxo perecem, mas a beleza do coração, do íntimo do coração, ela não perece. O tempo passa e essa beleza não murcha, não se deteriora, não se desvanece, ela permanece. É uma beleza incorruptível. É um espírito também, disse ele, gentil e tranquilo. Isso não perece, isso jamais deixará de existir. Não há nada que faça com que essa beleza deixe de existir. Mas a idade passa, o tempo passa, e a beleza da mulher, com o passar do tempo e o envelhecimento, passa. Mas a beleza do coração não passa nunca. Uma mulher pode estar aos 80 anos, com muitas rugas, sem grandes atrativos e beleza exterior, mas com uma beleza interior maravilhosa, que deixa as pessoas extasiadas. E o apóstolo, então, ele diz que, além de não perecer, a beleza do coração, a íntima, o espírito gentil e tranquilo, disse o apóstolo, tem muito valor diante de Deus. Mulher cristã, a quem você quer impressionar? Você quer impressionar com a sua beleza? Você vai receber elogios do seu marido? Você será alvo de olhares, de atenção? Isso vai mexer com o seu ego, vai inflar a sua vaidade? Você quer extrair valor desse tipo de atração? Ou você quer agradar a Deus, atrair Deus, a atenção de Deus dizer, ali vai uma mulher, uma discípula, uma mulher cristã quebrantada, que tem um espírito gentil, um espírito tranquilo, que estabiliza, gera paz, gera bênção dentro da sua casa. Para Deus tem muito valor a beleza interior. Por isso, mulher cristã, invista tempo de joelhos, tempo jejuando, tempo orando, tempo na palavra, para que Deus opere essa beleza interior. E o apóstolo fala de um espírito gentil e de um espírito tranquilo. Vamos ver estas palavras, onde elas aparecem em outros lugares, em outras passagens das Escrituras. Vejamos. Nós encontramos em Mateus 5,5 o Senhor Jesus dizendo: bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. A palavra humildes traduz a palavra grega que em 1 Pedro 3, verso 4, é traduzida como gentil. Portanto, quem é feliz? Os humildes. Uma mulher que tem um espírito, como disse Pedro, gentil, é uma mulher humilde e ela é bem-aventurada. Vejamos mais um versículo. Nós encontramos Jesus dizendo em Mateus 11,19: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Uma mulher que tem um espírito gentil é uma mulher que tem um espírito manso. E Jesus disse: aprendei de mim. Ele é o mestre e ele é a lição a ser aprendida. E o que ele quer que aprendamos dele? Ele é manso,
ele é humilde de coração. Essa é a beleza interior que Deus preza e valoriza, o íntimo do coração, uma mulher mansa e humilde. Encontramos em Mateus 21:5, Jesus citando a Escritura: dizei à filha de Sião, eis que o teu rei vem a ti, humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Essa era uma das grandes virtudes do Senhor Jesus, humilde, embora rei, humilde. Como é precioso uma mulher mansa, que é gentil e é humilde dentro do seu lar, no trato com seu marido, no trato com os seus filhos. Vejamos, nós encontramos a mesma palavra em Gálatas 5:23, quando o apóstolo fala do fruto do Espírito, aqui traduzido por amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Então, gentil, humilde, amável, não é? Amabilidade. Isso Deus valoriza muito. Essa é a grande beleza, a verdadeira beleza que Pedro está contrastando com a beleza exterior. Nós encontramos em Gálatas 6:1 o apóstolo dizendo: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade. Veja lá, imagine uma mulher que tem um espírito gentil, um espírito de humildade, um espírito gentil. Seu marido erra, peca, seus filhos erram, peca, e ela quer restaurar o seu marido ou os seus filhos. Como? Com espírito de humildade, não com arrogância, com agressividade, não é? E diz o texto bíblico: e cuida de ti mesmo, para que não sejas tentado também. Adiante, nós encontramos em Tiago 3,13, quem entre vós é sábio e tem conhecimento? Pergunta Tiago. Mostre. Não basta dizer eu sou sábio, eu conheço. Quem é deve comprovar, mostrar como. Mostre suas obras pelo seu bom procedimento, em humildade, de sabedoria, uma humildade que brota, que é oriunda da sabedoria, que tem a sabedoria como fonte. Essa é a beleza interior. Uma mulher que é mansa, que é humilde, que é amável, e tudo isso vem de Deus, da sabedoria de Deus. E a palavra tranquila, né? Nós encontramos em 1 Timóteo 2,2, Paulo dizendo que os cristãos deveriam orar e interceder pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e serena, em toda piedade e honestidade. Uma mulher que tem um espírito tranquilo, não é? Ela promove a tranquilidade no lar, um espírito manso, humilde, amável, gentil e tranquilo. Queridas irmãs, mulheres, já tem muita guerra, muito conflito. No trabalho, competição. O homem é o lobo devorador do homem. Há tantos atritos, desentendimentos, aborrecimentos. O nosso lar deve ser um lar onde reina a paz, a tranquilidade, a amabilidade. Mas para colher um lar assim, a mulher cumpre um papel fundamental. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, a tola, com as suas próprias mãos, ela destrói. Assim, mulheres cristãs, aprendamos com a palavra de Deus, sejam submissas à liderança dos seus maridos por causa do Senhor. Essa submissão vai impactar, vai ser um testemunho profundo de que vocês são mulheres transformadas e remidas, novas criaturas, e a sua conduta, o seu procedimento puro em temor, Deus usará para ganhar seus maridos para Cristo. Mulheres cristãs cujos maridos
são rebeldes, desobedientes à palavra, ou maridos que são obedientes à palavra, são cristãos. Então, não há nada de mais em querer estar bela, bonita, atraente para o seu esposo. A mulher não deve ser desleixada com a sua aparência. Não, a Bíblia não condena isso, mas a ênfase deve ser a beleza interior. Pense, tente lembrar quanto tempo você investe na sua beleza exterior. Quanto tempo? E compare, você investe a mesma quantidade de tempo na beleza interior para ter um coração quebrantado e contrito diante de Deus, para ter um espírito gentil e tranquilo, que não perece? Tudo passa, tudo envelhece, tudo se deteriora, mas essa beleza não. E ela tem muito valor, você vai agradar a Deus, você vai honrar a Deus, você vai glorificar a Deus, porque Deus valoriza essa beleza. Então, mulher cristã, invista no seu coração, no seu espírito, para que a semelhança de Jesus, que era manso e humilde de coração, a mulher cristã tenha estas qualidades e Deus possa usá-la de uma maneira tremenda para que haja paz no lar. Chega de divórcio, chega de separação, chega de pessoas com infidelidade, com adultério, com deslealdade, chega de filhos traumatizados, feridos, machucados ao ver pai e mãe se mordendo mutuamente. Mulheres cristãs, no que depender de vós, tenham paz com seus maridos, tenham paz com seus filhos, e vocês conseguirão isso perseguindo, buscando a beleza interior. Eu oro, eu suplico a Deus que conceda às mulheres cristãs graça para compreender, entender, interiorizar e obedecer todas as instruções do Senhor por intermédio da sua palavra. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.